A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, para mim é uma grande consolação da parte do Senhor fazer mais uma gravação para ajudar na vida espiritual dos irmãos, para uma melhor edificação espiritual e preparação para a vinda do Senhor. O tema desta mensagem é um tema muito relevante, que diz o seguinte: doutrinas que fugiram dos púlpitos das igrejas. Vou repetir: doutrinas que fugiram dos púlpitos das igrejas. Aí você disse: existem doutrinas que fugiram dos púlpitos das igrejas? Existem várias. Você vai ouvir agora algumas delas, em nome de Jesus. Mateus 23, 33. Vamos tomar por base, ler a palavra do Senhor. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Aleluia. Mando um abraço fraternal e uma saudação bem calorosa aos irmãos que ouvem o nossos vídeos e amam nossa mensagem. Em nome de Jesus. Primeira doutrina que eu quero apresentar aqui aos irmãos que fugiu dos púlpitos das igrejas é a doutrina do inferno. Aleluia. A Bíblia fala a palavra inferno 60 vezes. 60 vezes a palavra inferno. Aceitei Jesus numa época que os pregadores, nos cultos de pregação e em qualquer outro culto, entregando a mensagem do Senhor, fosse mensagens doutrinárias ou mensagem de pregação, eles falavam do inferno. Para preparação da igreja para a vinda do Senhor, para morar no céu, eles apresentavam o inferno como exemplo para os crentes não chegar lá, não cair lá. Falava do céu e falava do inferno. Para o pecador, falava do céu, que eles precisavam ouvir a palavra e se entregar para ir para o céu, e falava do inferno. Hoje em dia, não existe mais esta doutrina, esta mensagem. Inferno desapareceu dos púlpitos das igrejas do Senhor. Desapareceu. Aí você diz: por que, pastor Maximiano? Por que desapareceram as doutrinas do inferno dos púlpitos das igrejas? É porque a maioria dos pregadores acompanham a evolução negativa. É justo nós acompanhar a evolução positiva, a evolução científica, tecnológica e etc. positiva.
não evolução negativa. A maioria dos pregadores agora estão acompanhando a vida social, a normalidade social. Falar no inferno, mas não. Se falarmos no inferno, poderá assustar o povo. Poderá assustar o povo. Meu irmão, se Jesus deixou escrito na sua palavra o inferno, é para ser falado. Jesus falou. Os apóstolos falaram. E por que eu e você não falamos? E por que nós não falamos? Omitir falar nos púlpitos da igreja a doutrina do Senhor, qualquer uma doutrina que seja necessário falar, é pecado. Omitir de falar a palavra de Deus é pecado. É o que tem acontecido e está acontecendo com a maioria dos pregadores do Evangelho de Cristo. São pregadores modernos. Pregadores modernos. Pregam para agradar o povo, mas não pregam para agradar a Deus. As igrejas evangélicas do mundo, e aqui no Brasil com especialidade, estão cheias de pregadores modernos. Pregam para agradar o povo, mas não pregam para agradar a Deus. Cuidado, meu irmão. Jesus está vindo buscar a sua igreja. A vinda do Senhor está iminente. A vinda do Senhor para arrebatar a sua noiva está a acontecer a qualquer momento. Está iminente a vinda do Senhor. Aleluia. Coisa séria. Outra doutrina que me lembro que em todos os cultos de Santa Ceia era a doutrina básica para ser anunciada, pregada nos cultos de Santa Ceia. Hoje em dia desapareceu. É que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29, que diz assim: Primeira carta aos Coríntios, 11, 27 a 29. Escute bem. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Comer o pão e beber o vinho indignamente. Indignamente é a pessoa em pecado, com a palavra mais clara. Comer o pão e beber o vinho na Santa Ceia despreparado,
sem uma vida espiritual adequada, de acordo com o modelo bíblico. É crente, membro da igreja, pecando, em pecado, com a consciência suja dos pecados cometidos. Come pão e bebe vinho. Diz a palavra do Senhor que quem proceder assim está procedendo para si, trazendo sobre si condenação. Comer pão na Santa Ceia e beber vinho na Santa Ceia não tira pecado de ninguém. Não perdoa pecado de ninguém. A Santa Ceia é um ato que Deus preparou para ser servido e ser participado só por crentes preparados, limpos de coração, sem pecados. Um crente limpo, digno. Deus preparou esse ato da Santa Ceia para crente dessa maneira, que está com sua vida no altar, a sua vida espiritual no altar. É um membro que vive em santificação, vive em oração, vive obedecendo a palavra, vive em consagração, temente a Deus, obediente a Deus. A Santa Ceia é para ser servida a esse tipo de crente. Não é apenas porque é crente e foi batizado nas águas, é para participar da Santa Ceia, não. Não. Membro batizado nas águas, mas em pecado participar da Santa Ceia só porque é batizado nas águas? De maneira nenhuma. Você tem que ser batizado nas águas e ter uma vida irrepreensível, uma vida santa, digna de comer o pão e beber o vinho. Hoje, muitos membros estão comendo pão e bebendo vinho na Santa Ceia de qualquer maneira, com as suas vidas espirituais todas erradas, em pecados, por falta da doutrina ter faltado nos púlpitos da igreja. Por conta dessa doutrina não está mais sendo falada nos púlpitos das igrejas. Culpados são os pregadores, culpados são os pastores, que deixam de falar a palavra adequada para um culto apropriado. Omite a palavra da santificação, omite a palavra verdadeira que Deus deixou para preparação dos seus filhos para morar no céu. Culpado sou eu e você. Se um desses crentes forem para o inferno por não saber que era necessário se santificar, que podia comer o pão e beber o vinho de qualquer maneira, culpado é você, pastor, que não tem ensinado nem doutrinado a igreja, seus fiéis, com a palavra da santificação. Da palavra de abstenção do pão e do vinho por não estar preparado, por não estar com a vida no altar do Senhor. Culpado é o pastor. Se cuide. Devemos se cuidar. Temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Outra doutrina que tem faltado nos púlpitos das igrejas. Outras doutrinas. Aleluia.
é o que se encontra em Atos 15 e 20. Veja como é que diz. Atos 15 e 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Aleluia. Aleluia. A igreja está cheia, várias igrejas estão repletas, cheias de novos convertidos. A maioria deles não conhece essas doutrinas. Não sabe que não deve se curvar diante do ídolo. Não sabem que não deve comer comida sufocada. Comer carne sufocada, eles não sabem. A carne sufocada é um animal morto, sem tirar o sangue, sem sangrá-lo. Eles não sabem o que é isso porque essa doutrina fugiu, desapareceu dos púlpitos das igrejas. Isso era uma doutrina antigamente que os pregadores, em encontro de doutrinas, badalavam, falavam corajosamente, constantemente. E os crentes eram ensinados, treinados para não se dobrar aos ídolos e não comer carne sufocada com seu sangue. Hoje em dia, os novos convertidos, repito, não sabem nem o que é isso. Come carne sufocada constantemente com sangue, sem saber que é pecado. Muitos ainda têm seus ídolos guardados em casa, se converteram, mas têm seus ídolos ainda em casa. Ainda se curvam diante dos ídolos. Em adoração, porque não foram ensinados. Essa doutrina desapareceu dos púlpitos das igrejas do Senhor. Infelizmente, está acontecendo uma barbaridade dessa nas igrejas. Quando a Bíblia fala 3 vezes no livro de Atos que o cristão deve fugir da inclinação aos ídolos e de comida sufocada, carne sufocada. E do sangue. O crente não deve se curvar aos ídolos, não deve comer comida sufocada, porque está com sangue dentro. E não deve comer sangue. Aleluia. Não deve comer sangue. Se for procurar saber
dos novos convertidos das igrejas. E não somente novos convertidos, mas crente com anos de evangelhos, anos de fé, não sabem que comer sangue é pecado. Não sabem que comer carne sufocada é pecado. Não sabem se curvar-se diante de um ídolo é pecado. Não sabem. Por que não sabem? Porque essa doutrina, esse ensinamento desapareceu dos púlpitos das igrejas do Senhor. Os pregadores não ensinam mais, não pregam mais, não tocam mais nessa doutrina. Não sei se é porque tem medo ou é porque se tornar um pregador normal, acompanhar a inovação do mundo, agradando aos homens e desagradando a Deus. Aleluia. Veja como é que diz o texto. E ainda 29, versículo 15 e 29 de Atos. Escute bem como é que diz. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos. Você diz, o que é uma coisa sacrificada aos ídolos? É chegar a fé, o mês de junho, festa junina, e um vizinho entregar um prato de canjica. É isso que é sacrificado aos ídolos? Não, senhor. Não. Sacrificado aos ídolos é um trabalho feito exclusivamente em homenagem ao ídolo. A maioria das comidas juninas, não todas, a maioria eles fazem somente influência da festa. Vaidade, só. Na influência de festejar a festa junina. Só alegria. Só porque chegou o mês de junho, chegou a festa junina, aí faz aquela festividade, faz bolo, etc. A maioria não é sacrificada, a vida é diferente. É você separar isso aqui para comer tal dia, no dia do ídolo fulano. Tal dia é o dia do meu ídolo, meu santo fulano, santo entre aspas. Esse aqui, vou fazer em homenagem a ele. Aí faz aquela festividade, aquela comida todinha em homenagem àquele ídolo. Aí é coisa sacrificada ao ídolo, você não deve comer. Mas esse ensinamento fugiu dos púlpitos das igrejas. Ninguém sabe até quanto tempo já faz. Aleluia. Tantos crentes comendo cabidelas, sangue. Mas por desobediência? Às vezes sim. Aquele que sabe que realmente é pecado não deve comer sangue. Mas uma grande parte não sabem por faltar essa doutrina nos púlpitos das igrejas. A maioria não sabe. Aleluia. Mas é bíblico. Meu irmão pastor, tenhas cuidado.
Tenhas cuidado. Entregue a mensagem de Deus como ela é. Não deixe as doutrinas de santificação que prepara a crente para morar no céu faltarem nos púlpitos da igreja. E outra doutrina que tem faltado, que é difícil. Quando muitos pregadores falam, fala por alto. Por alto. Não entra para o âmago da doutrina, não fala do âmago da doutrina. É a santificação. Em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora eu pergunto a você que é pastor, meu pastor, se você é um pastor. Como é que você quer que sua igreja seja arrebatada se você não entrega a mensagem da santificação à igreja? Se você não santifica a igreja com a palavra da santificação, como é que esses membros, esses cristãos, podem ser arrebatados no dia da vinda de Jesus? Como? Levando uma vida fora da santificação, levando uma vida leviana, levando uma vida folgada, fora do texto e do contexto bíblico de santificação. Essa doutrina tem faltado, que além de ter faltado essa doutrina da santificação, tem faltado também a explicação com que essa doutrina pode existir e não existir. Essa doutrina o crente pode fazer, pode observar ou não atender. Não é somente chegar no púlpito e dizer: Deus quer que você se santifique, seja santo. Você tem que explicar que o crente deve ser santo e caminhar e buscar a santificação e explicar à igreja como é que o cristão se santifica e busca a santificação. O texto aqui fala a fornicação. Nos versículos que eu já falei, aqui que eu li, fala sobre a fornicação, está incluída. É outra doutrina que faltou na igreja, nos púlpitos, a fornicação. Fornicação é relação sexual fora do casamento. A maioria dos jovens, dos namorados e noivos da igreja, se conhece sexualmente antes do casamento. Se casam, não confessam e permanecem em pecado. Por faltar esse princípio doutrinário nos púlpitos das igrejas. Os pastores não estão doutrinando a igreja, não estão mais entregando à igreja a palavra da santificação. É com essa palavra, é com essa doutrina que eu vou para o céu, meu filho. É com essa doutrina que você vai para o céu, a santificação. É com essa doutrina que a igreja vai ser arrebatada. Fora dessa doutrina, nenhum será arrebatado. Fora dessa doutrina, crente nenhum será arrebatado. Mas, infelizmente, tem faltado nos púlpitos das igrejas essa doutrina. Essas doutrinas. Essas. Aleluia. Essas doutrinas. E lembre-se do tema desta mensagem. Doutrinas que fugiram dos púlpitos das igrejas. Aleluia. A fornicação no seio da igreja está uma coisa triste. A maioria dos jovens
já se casam em pecado. Quando se casa, já casam-se em fornicação. Por quê? Porque tem faltado a doutrina nos púlpitos da igreja. Quem cria temor no coração do cristão a não pecar, a ter uma vida santa e irrepreensível, é a palavra de Deus, quando ela é falada no altar, quando ela é anunciada, pregada, ensinada. Se você fecha a sua boca, meu pastor, concernente à palavra da santificação, o cristão também fecha o coração para receber a santificação. O coração permanece fechado e a palavra não chega lá. Não chegando, ele não se santifica porque você não entregou a palavra. O texto, o versículo, diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é porque eu sou pastor que Jesus se encarrega de me arrebatar no dia do arrebatamento dele, se não existir em mim a santificação. Não. Não é porque você é pastor, é um evangelista, é um presbítero, é um diácono, é um bispo, é um apóstolo. Jesus se encarrega de arrebatar você no arrebatamento da igreja, você também ser um dos arrebatados, você não vivendo em santificação. Jamais. Função eclesiástica não é passaporte para irmos para o céu. Não. Uma coisa eu digo a você, meu irmão, e a você, obreiros, a você, meu obreiro, e com especialidade pastores, doutrinemos as igrejas, entreguemos a mensagem da santificação, abramos nossas bocas e falemos claramente, verbalmente, com toda a autoridade do Espírito Santo, dizendo que pecado é pecado, adulterar é pecado, fornicar-se é pecado. E quem fizer essas coisas não será arrebatado na vinda de Jesus. Tenham coragem. Salva a sua responsabilidade. Vamos salvar nossa responsabilidade diante de Deus e diante da igreja. Em nome de Jesus. Amém.